Olá, tudo bem? Fala, Senhor, e o maravilhoso Deus fala aqui através desse livro, a Bíblia Sagrada. Te convido mais uma vez aqui a mergulharmos na história bíblica e na história convencional para nós conhecermos o segundoísmo, este movimento que surge. Não esquecendo que no período de Cristo surgiram outros ismos, ok? Que buscaram abafar o movimento do cristianismo. Já ali no início, o inimigo buscou então lançar por terra esse movimento maravilhoso do cristianismo. E eu convido você a conhecer um pouco mais. Se quem sabe você é de um outro segmento, de um outro movimento, mas conheça um pouco mais do cristianismo dentro da Bíblia, ok? Há alguns que dizem ser cristãos, que seguem o cristianismo, mas têm algumas ideias diferentes, inclusive o segundo movimento que nós vamos ver aqui, o catolicismo. Qual é a ligação do catolicismo com o cristianismo, ou até onde realmente foi a experiência do cristianismo na vida do catolicismo? Eu te convido para ver o primeiro texto que está aqui. Aliás, primeiro vamos ver aqui o que o dicionário fala a respeito do catolicismo, esse movimento que nós vamos ver aqui hoje. O catolicismo, ele tem fé na autoridade do Papa e da Igreja. Até declaram que a salvação só vem pela Igreja. E o interessante é que a fé, a tradição católica é que a Igreja está acima da Bíblia, que as tradições estão acima da Bíblia. Nós vamos ver algumas tradições católicas aqui e de onde elas vieram. Muito importante a gente ver isso aqui, ok? Vamos então lá. Por um tempo, o cristianismo, os cristãos perseveraram na doutrina ensinada por Cristo, seguiram firme ali. Mas chegou um momento que agora foram zelosos, chegou um momento, especialmente a partir do segundo e terceiro século, cumpriu-se então o que está em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 13, que diz assim: conheço o lugar em que habitas. Aqui já era a terceira igreja da era cristã, onde está o trono de Satanás. Jesus diz que a igreja de Pérgamo, ela estava abrindo as portas agora para o diabo. Olha que coisa terrível, para Satanás. Como que isso aconteceu e por que isso aconteceu? Já te convido, vá abrindo lá Daniel capítulo 7. Daniel, ele dá uma visão para nós a respeito do catolicismo, como foi este realmente movimento, correto? Então vamos lá. Começaram a surgir algumas ideias religiosas estranhas no meio do cristianismo. Isso já a partir do primeiro século, ok? O gnosticismo, por exemplo, surgiu. Veio então agora a Grécia, começou a influenciar Roma. E então surgiram-se muitas ideias agora, costumes dos gregos, que foi levado para Roma. E o que aconteceu? Surge o que chamamos de o paganismo, que nós vamos ver amanhã, ok? Sobre o paganismo, a sua influência. É porque o catolicismo, ele surge oficialmente antes do paganismo, porque logo depois que os cristãos começaram a ceder a algumas influências, como gnosticismo, arianismo e outras, o catolicismo agora ele levanta. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que realmente significa catolicismo. A Grécia, então, influenciou os romanos com a multidão de deuses, por exemplo, com os seus costumes, com as suas estátuas. Eles tinham muitos deuses, os gregos, que influenciaram os romanos. Nós já vimos com relação a Pérgamo. Pérgamo que diz, lá está o trono de Satanás. O que é isso? O que aconteceu? O cristianismo agora começa a se envolver com o Estado. E eles dão abertura para Constantino, que se declara convertido ao cristianismo. E ele começa a trazer algumas ideias e costumes que ele tinha diretamente, como o Império Romano, do paganismo, das influências, da influência grega. Então o que acontece agora é algo que nós iremos ver bem no final da nossa série essa semana, a questão da união igreja e Estado,
religião e política e poder. E foi o que aconteceu, a união do cristianismo com o paganismo. Mas não eram todos os cristãos. A união do cristianismo com o paganismo através de Constantino. O que foi que Constantino trouxe como proposta? Ou algumas propostas. Algumas delas, adorar no domingo a Cristo. Olha que coisa. Depois, isso foi tão forte que hoje você encontra nas igrejas católicas e encontra muitos católicos carregando uma cruz com um sol. Constantino era adorador do sol e adorava no domingo. E então ele traz agora a proposta para a adoração no domingo. Isso era um costume e é ainda um costume pagão. Adorar as imagens, trouxeram a proposta. Que tal a gente adorar, fazer imagem dos apóstolos, fazer imagem de Cristo e a gente termos boas lembranças de Cristo? Ele também decreta agora o quê? Ele decreta o domingo como dia de descanso. Surge a Igreja Católica, que tem o significado pelo dicionário de universal, apostólica, crença parcial nos ensinos dos apóstolos, romana. Por quê? Porque abraçou os costumes pagãos. O que foi que aconteceu? Por exemplo, orações pelos mortos, adoração às imagens. No ano 538, o imperador Justiniano ele concede ao Papa o mesmo poder que ele tinha e ele é declarado pontífice máximo. E do ano 538 a 1798, o que nós temos? Nós temos agora então o poder papal que predomina e aí acontece o cumprimento de Daniel 7:25. Vou ler rapidamente com você que diz assim: um chifre fazia guerra, um poder contra os santos e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias fez justiça. Desculpa, estou lendo o texto aqui. 7:25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. A Igreja Católica hoje diz que ela teve autoridade, ela tem autoridade para mudar as leis. E eles mudaram o sábado para o domingo, com a influência de Constantino, com a união com o paganismo. Vamos orar? Senhor, conhecemos um pouco mais aqui sobre o catolicismo, seu surgimento e como cumprimento profético. Abra os nossos olhos, Senhor, para nós enxergarmos os ismos no período em que nós vivemos, nesses últimos dias, como grandes perigos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.